ouvido dentro do campo de jogo. A arbitragem e o VAR de futebol brasileiro tem prejudicado muito e o Corinthians foi, sim, senhor, prejudicado no último jogo. É isso aí. Valeu, Ulisses. Valeu, Capelanes. Eles voltam já, viu, Thaís? Ao longo da nossa programação aqui. E eu reforço, a partir das 8 da noite, tudo de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. E ao longo da nossa programação também com o João Paulo Capelanes lá no Rio de Janeiro. Valeu, Thaís. Muito obrigada, o Ricardo Capriotti. O jogo hoje, 9h45 da noite. Cada dia tem jogo num horário. Então, para você não se atrapalhar, 9h45 da noite, nesse show de transmissão da Rádio Bandeirantes, direto do estádio do Maracanã. Ponto final no Jornal Gente desta quarta. Rede Bandeirantes de Rádio. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Conselho Curador do FGTS aprovou a proposta que autoriza os trabalhadores a usarem os recursos futuros do fundo como garantia em financiamentos de imóveis. A proposta foi aprovada nesta última terça-feira, dia 18, por unanimidade pelo Conselho, que é composto por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. A medida será limitada, em um primeiro momento, a famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.400 e caberá ao trabalhador a decisão de utilizar ou não os depósitos futuros da conta vinculada ao FGTS. Em caso de adesão, os valores ficarão bloqueados para demais movimentações, de forma que o beneficiário não poderá sacar tais recursos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está ligadíssimo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. A produção e apresentação sou euzinha que faço, Rose Guglielminetti, e o nosso colega Edmilson Siqueira. E eu já vou dar bom dia para o Edmilson Siqueira. Tudo bem, Edmilson? Bom dia, Rose, tudo bem aqui? Boa tarde também aos ouvintes que nos ouvem a partir das 15 horas. Bom, nós temos na mesa de som o Danilo Capucci, já ia errar, lógico, senão não seria eu, né? E na central técnica nós temos o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Nós estamos ao vivo também no bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádio e Rádio Bandeirantes de Campinas, além do youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RBCampinas 857. Você pode participar do Bastidores mandando a sua mensagem para o 97102-1493, 97102-1493. E a sua mensagem, ela pode ser de texto ou, obviamente, de áudio. Mas se você mandar áudio, por favor, mande uma mensagem no máximo 30 segundos, ok? Bom, gente, a notícia que eu quero abrir o programa hoje é uma notícia quentinha que acabou de sair, Edmilson, que é a desfiliação
do João Dória, do PSDB. Ele, numa sequência de mensagens pelo Twitter, o ex-governador de São Paulo disse que deixa o partido de cabeça erguida e orgulhoso dele, da contribuição dele ao Estado e ao Brasil. Aí, abre aspas, ele diz o seguinte: anuncio minha desfiliação do PSDB após 22 anos no partido. Inspirado na social-democracia, em nomes como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e FHC, eu cumpri a minha missão política partidária, pautada na excelência na gestão pública em uma sociedade mais justa e menos desigual. E ele continua: encerro essa etapa de cabeça erguida, orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em 3 prévias e 2 eleições. Com minha missão cumprida, deixo meu agradecimento e o firme desejo de que o PSDB tenha um olhar atento ao seu grandioso passado, em busca de inspiração para o futuro, e sempre em defesa da democracia, da liberdade e do progresso social do Brasil. Lembrando que o João Dória deixou a campanha presidencial após vencer as prévias do PSDB contra Eduardo Leite, e aí com a decisão, né, os tucanos, né, apoiaram a Simone Tebet, que foi candidata à presidência da República, e foi aí, né, Edmilson, um negócio bem, mas bem conflituoso, uma disputa cheia de denúncias, de brigas entre os tucanos. E, Edmilson, pá de cal no PSDB? Eu acho que a saída do Dória representa o fim de mais uma etapa do PSDB, que pode ser, e que coincide, né, com essa pouca votação, com essa votação mínima que eles tiveram nas urnas aí, que está prevendo o fim do partido até, né. Agora, o Dória, quando ele entrou no PSDB, ele entrou como um furacão, né, ele chegou, era novato na política eleitoral, né, embora ele já fosse filiado ao partido há um bom tempo. Ele ganhou a primeira eleição no primeiro turno, certo, do Fernando Haddad, ganhou do PT, em São Paulo, que o PT é forte em São Paulo, e ele ganhou no primeiro turno de um prefeito que tentava a reeleição, que era o Fernando Haddad, certo? Então ele surgiu como um vitorioso enorme, assim, dentro do PSDB, mas eu acho que ele quis chegar ao poder dentro do PSDB de uma maneira muito rápida, né? E os métodos que ele usou para ganhar muitos filiados também foram contestados por tucanos mais tradicionais. Então, o que aconteceu foi que esse primeiro momento dele, ele já criou inimigos dentro do PSDB, e depois continuou criando, né? Teve uma ala que ficou com ele dividiu praticamente o partido, né? Ele que foi apoiado pelo Alckmin para entrar lá, ele desdenhou depois o Alckmin, certo? E causou grande consternação em muitos tucanos. Embora ele fosse um político realizador, certo? Um empresário de sucesso também, eu acho que ele não soube levar o PSDB como o PSDB gosta de ser levado, né? Com calma, sem muitos atritos e com todo mundo ganhando. Mas eu acho que ele não soube levar, e o próprio PSDB, a cúpula mais antiga do PSDB também não soube ser aberta para os ares de renovação, então não buscaram aí um meio termo para que todos se confortassem ali dentro do partido. Então deu o que deu, o partido perdeu muito com a saída, com a entrada e com a saída do Dória ao mesmo tempo, certo? Então não é uma notícia que não abala mais o PSDB, porque ele praticamente já estava fora, mas coloca aí mais uma pazinha de cal nesse mineral meio longo que o PSDB está passando nos últimos anos. Pois é, você sabe que eu acho que o Dória, ele traiu mesmo, né, o Alckmin, né, e tanto que ele aniquilou o Alckmin dentro do próprio PSDB, e uma das pessoas que fez isso foi o Dória, né, e ele criou, como você colocou, muita divisão. Eu acho que a partir da entrada do Dória, o PSDB de São Paulo, como você bem colocou, se dividiu, enfraqueceu, e tudo que é dividido, né, claro. Edmilson, você enfraquece. Claro que a gente sabe que a origem da palavra partido significa que é parte, e que ali você tem várias correntes. É parte da sociedade, né? Exatamente, mas você, dentro desses grupos que existem dentro do partido, você precisa ter, pelo menos, uma união em torno do projeto, né? E em torno dos grupos. E o que aconteceu ali foi uma disputa de grupos muito grande, feroz, com a turma do Alckmin, a
a turma mais tradicional, a turma do próprio Dória, uma disputa interna que ganhou áreas de eleições em 2020, né? O que eu atribuo como grande conquista e que o país deve ao Dória foi a vinda da Coronavac para o Brasil. Eu acho que isso foi um mérito dele quando o Brasil patinava, quando nós tínhamos dificuldade de ter vacina. Ele comprou a briga, ele se esforçou e ele trouxe o imunizante aqui para o laboratório, aqui para o Butantan. Começamos a fazer a vacina, houve ali uma tentativa e foi até de uma certa forma bem sucedida, de pessoas tentando desqualificar a vacina, o que foi muito ruim para o brasileiro, né? Mas a Coronavac foi ali um sopro de esperança para quem estava morrendo. Salvou a vida, né? Salvou a vida de muita gente. Muita gente, porque as vacinas do governo federal foram compradas pouco atrasadas e em quantidade muito pequena. Então teve que formar aquela enorme fila para a gente ser vacinado. Eu mesmo, que sou de terceira idade, demorei para ser vacinado, certo? Mais do que eu queria ser vacinado logo, mas tinha uma fila, ficava todo dia olhando no aplicativo da prefeitura aqui quando é que ia chegar a minha vez, certo? Demorou, e muita gente tem certeza, isso há estatísticas, morreu por falta da vacina, porque não deu tempo de tomar. Muito idoso, inclusive, pessoas de 40, 50 anos que demoraram mais ainda do que eu, por exemplo, para ser vacinado, acabaram pegando a doença, morrendo ou ficando com sequelas, exatamente porque não deu tempo de vacinar, porque a quantidade de vacinas não era suficiente. Pois é, e eu atribuo, então, assim, eu acho que a grande dívida que nós temos para com o Dória é a questão da vacina. Agora, a saída dele do PSDB, eu acho que não é impactante no sentido de que ele já estava rompido mesmo com o PSDB, né? Ele já saiu magoado. Então, na verdade, é só aquela história de que o PSDB, nós entrevistamos, acho que foi na semana passada, o deputado Carlos Sampaio aqui, e ele mesmo disse que ele não seria o último a apagar as luzes do PSDB, né? E ele fez uma crítica dizendo que o PSDB vai ter que fazer uma reflexão. E é isso, gente. PSDB que vai ter que... O PSDB está em processo de fusão até com outros dois partidos, né? Com Cidadania e com mais um, que eu não me lembro agora o nome. Talvez os três formem um novo partido para sobreviver na Câmara com algum poder ainda, mas só se fizer essa fusão. E fusão significa... os três se transformarem num partido só, não é aquela coisa de aliança, nem de federação, que eles guardam alguma autonomia ainda, mas fusão é fundir todo mundo e transformar com um nome só. Pois é. Bom, gente, e o que nós temos hoje é mais uma pesquisa da Quest. Ela divulgou há pouco a sua terceira pesquisa presidencial para o segundo turno. O levantamento aponta que Lula tem 47% das intenções de voto, contra 48% do Jair Bolsonaro. Os brancos e nulos somam 6%, enquanto os indecisos representam 5%. Em relação à rodada anterior, publicada no dia 13 de outubro, o petista oscilou 2 pontos para baixo, no limite da margem de erro. Já o atual presidente oscilou 1 ponto para cima. No recorte considerado apenas os votos válidos, Lula tem 52,8%, ante 47,2% de Bolsonaro. Na comparação com a semana passada, o petista oscilou 0,6 ponto percentual para baixo e o presidente 0,6 ponto percentual para cima. Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre os dias 16 e 18 de outubro e essa pesquisa ela é encomendada pelo Banco Genial e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR 04387-2022. Ou seja, Edmilson Siqueira, o que eu estou percebendo nas últimas pesquisas é que o Lula tem oscilado para baixo, mesmo dentro da margem de erro, mas é importante ressaltar que o Bolsonaro tem crescido, né? Pode falar. São os dois detalhes mais importantes dessa pesquisa aí, certo? As oscilações, as duas oscilações do Lula são para baixo e as duas oscilações do Bolsonaro são para cima, né? Dentro da margem de erro, pequenas ainda, mas
podem revelar uma tendência de crescimento maior do Bolsonaro aí e de diminuição dos votos do Lula, ou seja, eles podem estar caminhando aí para um empate técnico até o dia 30 de outubro. Faltam 11 dias ainda, é um tempo curto, né, para uma recuperação maior, mas se continuar nesse ritmo, um pontinho cada pesquisa aí que dá, eles vão chegar empatados na dia 30 de outubro. Pois é, agora nós temos aqui o Poder Data também divulgando a terceira pesquisa eleitoral. Vamos ver o que deu essa pesquisa. Lula tem 52% dos votos válidos e o Bolsonaro tem 48% dos votos válidos. Em relação à pesquisa anterior, que foi o Lula tinha 48% e o Bolsonaro 44%. Brancos e nulos representam 5%. Ou seja, na Poder Data, o Lula cresceu de 48% para 52% e o Bolsonaro de 44% para 48%. Ou seja, eles estão pau a pau, né, Edmilson? Estão crescendo de maneira igual nessa pesquisa aí, certo? E aí não há oscilações para baixo nem para cima, só para cima, né? As oscilações aí são só para cima. Então, também pode ser que esteja acontecendo isso. Como a gente sabe, a pesquisa revela um momento, né, do eleitor, ela capta esse momento e pode ter sido isso também, né? A gente fica assim, sem saber exatamente o que dizer em termos gerais, mas o fato é que a distância entre eles está menor do que foi no primeiro turno, né, na eleição do primeiro turno, e o Bolsonaro está fazendo uma campanha aí de recuperação, não sei onde que ele está arranjando esses votos, né? Pode ser dos indecisos, pode ser do eleitor do Ciro, pode ser da candidata lá, que ficou em terceiro lugar. Você acha que pode ser as fake news? Porque a campanha do Lula, né, ela acabou abrindo aí, ligando um alerta para a reta final, acionando o jurídico e cobrando das plataformas mais empenho e até porque ela viu uma sucessão de erros. E a campanha está dizendo que há uma proliferação muito grande de fake news e que há muito bombardeio nas redes do WhatsApp, aliados do ex-presidente estão reconhecendo esses tropeços e estão tentando resolver. Ontem o Lula teve uma reunião com os influenciadores digitais, pedindo para que eles possam ser rápidos nas redes sociais para poder desmentir, para poder também ali se posicionarem. Tanto que ontem mesmo teve um efeito, porque o Bolsonaro foi no podcast, foi no Flow, né? O Lula foi no podcast no Flow e conseguiu a maior audiência do podcast, Lula, né? Que foi de 1 milhão de pessoas ouvindo ali simultaneamente. Ontem, até a hora que eu tinha visto, já era mais de 4 milhões de pessoas que tinham ouvido a entrevista. E isso já foi efeito dessa reunião do Lula chamando esses influenciadores para que possam reagir. Hoje o Lula deve lançar uma carta aos evangélicos dizendo que não vai fechar a igreja, que não vai colocar pautas morais, que não vai liberar o aborto, uma série de compromissos que as mídias bolsonaristas têm utilizado e têm assustado mesmo as pessoas em relação a essa igreja, e o Bolsonaro está apostando no público evangélico para poder manter e até ganhar a eleição, né? Porque eles estão muito próximos ali, e o Lula então faz esse compromisso. Eu, sinceramente, acho que não vai adiantar. Pode adiantar, Edmilson, para quem é indeciso, aquele evangélico que está com um pouco de receio, mas 90% dos evangélicos acreditam piamente que o Lula vai fechar a igreja, que o Lula vai fazer uma série de coisas. Eu não sei se isso vai mudar a posição dos evangélicos. É difícil mudar, certo? Mas também é triste, né? Uma campanha desse tipo falando que o Lula vai fechar a igreja. É uma mentira descarada, né? E as pessoas acreditam nesse tipo de coisa. Do mesmo modo que a campanha do Lula também tem um monte de fake news aí contra o Bolsonaro, certo? Exagerando muita coisa contra ele. Então é uma campanha, eu não sei se influencia, tá? Se influencia tanto o eleitor assim, porque teve uma conclusão de uma pesquisa aí dizendo que os debates na TV é que influenciaram 44% dos indecisos. A Quest detectou isso numa pesquisa, certo? E ela falou que o debate é o fator que mais influencia a determinação do voto do eleitor indeciso. Na sequência estão a opinião de amigos, familiares e colegas de trabalho.
17%. E a propaganda em rádio e TV, 9%. E o apoio de outros políticos, 8%. Eu não sei se a Quest não perguntou se a fake news influencia ou se as campanhas das redes sociais influenciam ou não, ou se ela nem chegou a ser citada nessa pesquisa, entende? Há uma dúvida aí, mas o fato de 44% dos eleitores dizerem que o debate na televisão é o que mais influencia é um dado que até surpreendente, porque nós mesmos falamos que dificilmente o debate vai tirar eleitor de um, passar para o outro, tal, etc. Mas isso, os indecisos, né, que a gente não conseguiu avaliar, a Quest está avaliando agora, está dizendo que 44% deles votam influenciados pelo debate na TV, o que é um dado novo nesse emaranhado de dados que se transformou a eleição presidencial. Bom, a Real Time também divulgou a disputa aqui para o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas com 58% dos votos válidos e o Haddad com 42%. Nessa toada, acho que não tem mais reversão não, né, Edmilson? Desde que a pesquisa esteja certa, a gente está sempre falando isso antes de falar das pesquisas agora, né, porque no primeiro turno elas estavam erradas em relação ao governo de São Paulo, né, colocavam o Haddad na frente e ele perdeu. Parece que o Tarcísio está consolidando sua margem, sua vantagem, e o Haddad não está conseguindo superar o que ele teve no primeiro turno. Ou superou um pouquinho, mas não é suficiente para alcançar. Essa diferença aí de 16 pontos, é isso, né? 16 pontos percentuais é uma diferença muito grande e em 10 dias só um fato muito relevante pode mudar essa situação. Bom, quem está aqui conosco é o Gustavo Gimenez, mas antes dele falar das notícias locais, que ele tem uma notícia importante para a gente de economia. Gustavo, e aí, o que você está achando das eleições? Você acha que dá ainda, como que você está? Você acha que está bem empatado Lula e Bolsonaro? É complicado de dizer, principalmente quando a gente olha aqui para o nosso estado, mesmo porque nosso estado tem uma cara, nossa bolha também tem uma cara, e o Brasil tem outra, né? Então, assim, evidentemente que a gente vai se surpreendendo, principalmente foi, não só com as pesquisas, né, como o Edmilson acabou de citar, mas também com o resultado mesmo do que a gente imaginava. Mas dá para sentir que, acho que a tendência é a posição de cada um se manter o que estava no primeiro turno, né? O próprio Lula na frente e o Tarcísio na frente. Como foi o resultado? E o Lula talvez naquela margem apertada, né? Por alguns milhões aí de votos, 1, 2, 3 milhões de votos de diferença, pelo menos é que dá para imaginar. Mas manter essa tendência, acho difícil virar, né? No Brasil tem essa coisa, nunca virou. No estado de São Paulo, se eu não me engano, virou. O Maluf foi para segundo lugar em 98. A Erundina virou no finzinho. Mas para a prefeitura, né, no caso. Era a prefeitura. Mas para o governo do estado, acho que é isso. Então, basicamente, a gente pode esperar uma tendência aí de se seguir na minha visão, eu acho que está bem, mas bem apertadinho. Acho que tem uma leve vantagem para o Lula, mas eu acho que está bem apertada a disputa. Mas é aquilo que você falou, como nós estamos no estado de São Paulo, e no estado de São Paulo, o Bolsonaro, ele não só ganhou em primeiro lugar, como parece, as pesquisas estão apontando que ele tem ganhado terreno, então eu acho que pode ser que estejamos influenciados por isso, né? A gente está no interior do estado de São Paulo, é um outro ponto, né? Porque é a coisa, gente, da capital que tem uma visão bem diferente da nossa, porque na capital, como a gente viu, o Lula ganhou e o Haddad ganhou, né? Então, os dois ganhando lá também tem uma outra cara, uma outra impressão. Você vê muito mais gente, enfim, de outras caras. Aqui não, né? Aqui, quando a gente foi votar, é claro que aqui a gente já chegou a discutir essa questão, né? De muitas pessoas não colocaram roupa de partido, mas tinha muito verde e amarelo. Por causa disso mesmo, é mais tendência de interior. E a influência do Bolsonaro na eleição do Tarcísio é tão grande que ontem saiu um dado que 550 mil eleitores votaram errado, anularam o voto tentando votar no Tarcísio e botaram 22 na urna pensando que era o mesmo número que o Bolsonaro. Eu reparei isso na minha sessão, porque dá para você acessar a boletim de urna, né, e ver quem votou. Na minha sessão, muitas pessoas erraram. Votaram 10 para presidente, 22 para governador e vice-versa. Então, mas erraram no 22, exato. 22 para governador, pensando que era o mesmo número do presidente, e com isso eles anularam o voto. Talvez por isso, inclusive, que esses eleitores podem agora estar alertados e o Tarcísio Freitas está com 58% das intenções de voto.
São 550 mil, é um número grande, evidentemente, mas não daria para ele acaba ganhar. sendo um número pequeno. Mas não daria para ele ganhar em primeiro turno. Ele iria para o segundo turno. Não daria. Esses 550. O que você tem de novidade para gente? É uma novidade não tão boa, né, Rose? A gente sabe, inclusive, que economia pesa muito nas eleições. E nesse caso, a gente está falando de um levantamento do Observatório PUC Campinas, que é muito respeitado aqui na região, e apontou o valor da cesta básica aqui na cidade, que é de R$ 688,67. Agora, o mais impressionante é que ela é mais cara em 12 das 17 capitais que são monitoradas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A cesta mais cara, como todo mundo podia imaginar, é de São Paulo, custando R$ 750,74. A de Aracaju sai por R$ 518,68. Ou seja, pela pesquisa, o trabalhador campineiro, que ganha aí um salário mínimo, né? R$ 1.212, ficaria apenas com R$ 500 para passar o resto da semana. Só que essa cesta básica não é uma cesta assim hiper mega completa. Vai no cálculo: açúcar, arroz, café, farinha, feijão, leite, manteiga, óleo, banana, batata, carne, pão francês e tomate. Então, assim, a gente sabe que, apesar de serem quantidades significativas, nem sempre a pessoa consegue passar só com isso, né? E o salário, de acordo com o que é imaginado para essas pessoas darem conta, seria 70% maior do que o mínimo brasileiro. Seria de R$ 2.066, só para alimentação, sem pensar em aluguel, sem pensar em luz, sem pensar em outras despesas. Agora, vou fazer rapidamente o levantamento. Primeiro lugar das cidades pesquisadas: São Paulo mais cara, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campo Grande. Depois vem Campinas. Aí, acredite se quiser, a cesta básica de Campinas é mais cara que a de Brasília, de Vitória, Curitiba, Goiânia, Belo Horizonte, que é uma outra capital importante aqui do Sudeste, Belém, Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa, Salvador e Aracaju, que das 17 pesquisadas é a mais barata, custando R$ 518. Ou seja, o campineiro está, desculpe a expressão, ferrado. Está. E assim, vale lembrar, a gente está falando de cesta básica, que são esses alimentos, né? Eu não estou colocando a gasolina, que apesar de ter tido uma baixa nos últimos meses, subiu de novo, e também pesa demais, né, Rose? Passagem de ônibus, aluguel que é caríssimo, energia elétrica, água, enfim, outras tantas despesas que, evidentemente, a gente paga caro, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e aí discutindo sobre política mesmo, tal, e do Grupo Bandeirantes, inclusive. E eu disse para ele, eu falei, olha, talvez você não tenha sofrido o impacto que eu estou sofrendo no meu salário, mas eu estou sofrendo impacto econômico no meu salário. O que eu comprava há 3, 4 anos atrás, eu não sei aqui, o Danilo, o Lucas e você, eu não compro mais. Sim. Eu não consigo. Eu tive que rever todo o meu padrão de vida da minha casa. E assim como eu tive que rever, e eu não tenho vergonha de falar isso, gente, não ganho mal, não. Eu sou uma brasileira que está entre ali, eu ganho razoavelmente bem, meu esposo também, mas se eu que tenho essa renda tive que rever os meus padrões, você imagina quem é que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, como que está vivendo? Está muito difícil. Não tem um dia que eu não tenho que socorrer alguém da igreja ou próximo, dizendo, olha, está sem gás, a pessoa não tem dinheiro para pagar aluguel, a pessoa não tem comida, e nós estamos tendo que fazer isso. Então, assim, a economia, quer queira, quer não, Edmilson, você que é bom de economia, que gosta de falar de economia, a situação está bem complicada. E a inflação, hoje eu vi a notícia, eu estava até tentando procurar aqui, não achei. Aqui, olha, eu tenho aqui. Você tem ela aí? Tem, assim. Fala pra gente. É assim, nós retomamos a dados de 96, é isso, né? Se não me engano, é isso. É o seguinte, a Folha de São Paulo tem um levantamento aqui hoje, dizendo que apesar das recentes sinais de trégua nos preços no Brasil, o grupo Alimentação e Bebidas ainda acumula inflação de 9,54% ao ano. Inflação é média, né? Certo? Alguns subiram mais, bem mais que isso, outros um pouco menos, certo? E de janeiro a setembro, não é nem todo ano, são esses 9 meses. É a maior alta para os 9 primeiros meses do calendário em 28 anos. Uhum. Ou seja, desde o início do Plano Real, apontam os dados da IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
Trata-se do avanço mais intenso para o acumulado de janeiro a setembro desde 1994, quando o Brasil ainda vivia o reflexo da hiperinflação. Veja você, o IPCA, calculado pelo IBGE, é o índice oficial de preço no país. De acordo com analistas, a carestia da comida reflete uma série de fatores em 2022. No começo do ano, fortes chuvas prejudicaram plantações em regiões como o Sudeste. O Sul, por outro lado, amargou um período de seca. Os extremos climáticos reduziram a oferta de mercadorias diversas, como verduras e legumes, o que afetou os preços. Também houve pressão de custos. Insumos usados nos campos ficaram mais caros durante a pandemia, elevando os gastos para a produção de alimentos. Ou seja, é uma série de fatores, né? Até a guerra lá da Rússia também influenciou por causa de aumentar o preço dos insumos para os fertilizantes. Mas é uma série de fatores que o Brasil não soube enfrentar, certo? Então, enquanto a inflação foi puxada para baixo pela diminuição do preço dos combustíveis, uma diminuição mais ou menos forçada aí, ela foi puxada para cima pelo preço dos alimentos. Quando você separa as duas inflações, a diferença é muito grande. E a inflação dos alimentos pega mais, prejudica mais o pobre, certo? A classe média em geral também, certo? E a desinflação dos combustíveis aí melhora a vida de quem tem carro, né? De quem tal. Então, é muito complicado. O governo teria que ter uma fórmula para conseguir baixar, segurar essa inflação, não deixar que os alimentos subissem de tal forma. E fica causando essa distorção toda e essa preocupação geral no brasileiro, para se alimentar, principalmente. Olha, o Edivalmir, ele está chamando o Gustavo de Thiago. Não é o Thiago, é o Gustavo. Os dois têm barba, são jovens, né? E ele está dizendo assim, desculpa lhe desapontar, mas a cesta básica de Campinas sempre foi mais cara que muitas capitais. A gente não está nem aqui, nós não estamos comparando se é novidade ou não, viu, Edivalmir? O que nós estamos colocando é que é a mais cara, e isso é muito ruim para o campineiro. Mas vai lá, Gustavo. O tamanho, né, desse preço, né, 600 e tantos reais. Podia ser a mais cara do Brasil, custar 200 reais, por exemplo. Seria bem melhor, mas 600 reais para uma cesta básica é muita coisa, é muita coisa. Cabendo no bolso, né, o que vale. Agora, eu ia chamar a atenção pelo seguinte, a gente está falando de alimentos, mas, por exemplo, eu fui no supermercado e o pessoal tem me abordado no supermercado para reclamar de preços, né? Comentar, olha, a gente está enfrentando dificuldade com relação a esses preços que não param de subir. E uma experiência que eu vi, Rose, primeiro, aquilo que você estava falando de mudar o padrão. Eu não compro mais em grande quantidade. Por exemplo, antigamente eu comprava, eu preciso de uma lata de sardinha, uma lata de atum, eu comprava várias, para não ter que voltar no supermercado tão cedo. Agora eu só compro uma, porque não dá para ficar comprando de monte, porque senão vai muito... Você assusta com a conta. E outra coisa, produto de higiene pessoal, eu fico assustado, porque assim, sabonete, pasta de dente, que é essencial para todo mundo, custa muito caro. Acho que a pasta de dente mais barata está saindo R$5. Pois é, gente. Então, assim, a gente tem que colocar no bolso das pessoas. Não dá, né? Simplesmente você tem que abrir mão de outra coisa, muitas das vezes, para manter o básico. Isso fica muito complicado para todo mundo. Tá certo. Gustavo, muito obrigada pela tua participação aqui no Bastidores. É sempre muito bom ter você conosco aqui, Que viu? Bom, olha, o nosso amigo aqui, nosso ouvinte, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, o Cláudio, ele está dizendo que ele adora a bancada e ele ama participar do nosso programa. E ele está dizendo que vai aproveitar aqui para fazer a análise dele, dizendo que ele acredita que o Bolsonaro não vai se reeleger, mas que ele deve ter uma participação ativa no governo de São Paulo com a provável eleição do Tarcísio. Eu acho que ainda, vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Nós só vamos saber quem que vai mesmo ganhar dia 30 de outubro. Bom, o Xandão está dizendo assim, Rose Edmilson, eu falava lá atrás, ainda, na época que era a Zezé, a Rose e o Zé Arnaldo, quando muita gente dizia que o PT iria acabar, que o PT não iria acabar, que ele, pelo contrário, que ele iria ficar mais forte do que nunca. E, na verdade, quem acabou foi o PSDB. Ele está dizendo isso, Edmilson, em relação a todas as denúncias que envolveram o partido e tal, e o partido acabou não, na verdade, se reerguendo. Mas sabe o que eu acho que foi mais incrível para mim, Edmilson, não sei para você, foi o Haddad ter ido para o segundo turno em 2018 com o Lula preso. Pois é, eu não se esperava, porque ele vinha de uma eleição desastrosa, né,
prefeito, para reeleição desastrosa, né, que não aconteceu, e não se esperava que ele... Então, o PT mostrou a força, né, principalmente no Nordeste novamente, né, onde o Haddad foi mais votado, certo? Então, o Lula teve uma influência muito grande nessa eleição presidencial do Haddad, que ele tentou ter eleito, que o Bolsonaro ganhou, certo? E foi surpreendente. Agora, ele continua forte, o Haddad, não há dúvida quanto a isso, mas ele também é uma pessoa assim, sem uma característica marcante, né? Ele não é tão carismático quanto outros políticos por aí, principalmente o Lula, né, que é muito carismático. Então, eu não sei se a escolha do Lula foi boa, certo? No sentido de criar uma nova liderança e que essa liderança pudesse galgar altos postos no governo. O Haddad conseguiu ser prefeito, surpreendentemente também na época, certo? Quando ele foi eleito prefeito, e depois ele só perdeu as 2 eleições que ele participou. E está perdendo essa também, certo? Então, não sei se foi um bom negócio para o PT, mas a recuperação do PT depois dos escândalos da Lava Jato foi muito grande. O partido mostrou não só que ele tinha garra, né, para tentar reverter essa situação, como tinha também muito dinheiro para pagar grandes advogados no país, né, que é outro detalhe, que nos Estados Unidos seria impossível, porque o advogado nos Estados Unidos que usa dinheiro do cliente dele, dinheiro que o cliente roubou como corrupto para defender, o advogado é considerado cúmplice lá, certo? Lá não tem esse papo, não. Olha, eu tenho um ouvinte aqui que eu não consigo ver o nome dele, até tentei achar, mas não tem. Ele está dizendo assim: bom dia. A jornalista Bárbara Gância chamou a filha do presidente de 11 anos de prostituta. Ainda bem que estamos em uma democracia. Se fosse ditadura, essa jornalista já estava na cadeira elétrica. Falando em ditadura, a ditadura da toga censurou o jornalismo da Jovem Pan e a mídia fica caladinha. Mas essa censura pode chegar na Band também. Então se manifestem, caros jornalistas que gostam de liberdade de expressão. Eu vi o post da Bárbara Gância, achei horroroso pelo conteúdo, porque eu acho o seguinte, ela estava tentando responder ao que o presidente da República insinuou em relação às meninas venezuelanas. Só que para mim, a partir do momento que você se iguala a uma pessoa que você reprova, você se torna igual. Então, eu não gostei, achei péssimo o posicionamento dela. Não sei se o Edmilson concorda, mas eu achei que ela se igualou ao presidente da República. Porque se nós estamos condenando a fala do presidente da República, não tinha como a gente passar pano para a Bárbara. Em relação à Jovem Pan, gente, a questão é muito além da liberdade de expressão. A Jovem Pan, e está sendo colocado isso, é uma emissora que ela tem sido se posicionado por um lado, e ela tem assumido isso. Só que o problema não é você assumir, eu acho que é ok. Você assumir que você está apoiando que você é de direita, que você é de esquerda, ok, não tem problema. O problema é o uso de fake news para poder tentar beneficiar um determinado candidato. Então, os comentaristas e os próprios repórteres, o pessoal ali da Jovem Pan, tem utilizado de fake news para poder colocar como verdade. E isso, sim, é um mau jornalismo, né, Edmilson? Sim, não há dúvida. Nada contra. A gente não é a favor de censura. A gente tem dito isso aqui várias vezes, condenado muitas vezes, até condenado, criticado, né, os juízes que fazem censura aí diante de fatos verdadeiros. Agora, falar mentira no ar, falar mentira... A lei prevê, inclusive, que os prejudicados com isso entrem na justiça e tudo mais, devem estar entrando, mas durante uma eleição não dá tempo de você entrar na justiça e tentar uma reparação, porque daí a eleição já passou e o prejuízo já aconteceu, certo? O problema é que durante uma campanha existem regras que o TSE divulga aí, e existem punições para quem divulga fake news, ainda mais com a disseminação das redes sociais, o que eles falam na rádio ou na própria televisão, que eles fazem a televisão paga, né, da Jovem Pan também, falar mentiras, certo? Mentiras terríveis que a gente já viu lá, inclusive ofendendo jornalistas, outros jornalistas, colegas nossos, sendo ofendidos com mentiras lá. Então, não é censurar a Jovem Pan, não. Eles estão proibindo a Jovem Pan de falar mentira, é isso. Certo? E eu acho correto até nesse ponto. Agora, quando ela está falando a verdade, daí é censura, certo? Já aconteceram casos de o TSE aí censurar jornais, censurar sites, censurar televisão, quando estão falando a verdade. Aí é censura e isso a gente não pode admitir. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Bastidores do Poder.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. A Sanasa, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, investiu na usina verde, como forma de diminuir a quantidade de lodo gerado nas estações de tratamento de água. O tratamento de água gera 100 toneladas por dia de lodo, dos quais 33 toneladas são transformadas em adubo orgânico na usina verde. E o programa está em expansão. Já há autorização para a usina verde dobrar o seu atual volume, o que significa que 2/3 das 100 toneladas de lodo diário produzidos nas ETAs serão destinados para adubo. Assim como Sanasa, a palavra sustentabilidade também começa com a letra S. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, tem a Macaca jogando no Moisés Lucarelli, diante do CSA, às 21h30. Ponte Preta e CSA. Jogo da 36ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, laia, laia. Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora a sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais. Donativos para a ONG Focinho Abandonado. Apoio Swiss Park, quase uma cidade, só que melhor. swisspark.com.br. Embalicho, sustentabilidade, inovação e inclusão. Oferecimento Vestibular 2023 PUC Campinas. Aqui você vive o futuro. Inscreva-se até 25 de outubro. Pet Camp, perto de você, juntinho do seu pet. Colégio Oficina do Estudante. Essa camisa pesa. Biomundo, a loja de produtos naturais mais completa do Brasil. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o presidente Joe Biden anunciou que os estudantes que quiserem fazer empréstimos federais para pagar os estudos universitários agora podem solicitar online até $20 mil em perdão de dívidas. Este, na verdade, é um divisor de águas para milhões de americanos, disse ele. As pessoas que desejam solicitar o alívio da dívida estudantil podem preencher o formulário online e os mutuários têm até o dia 31 de dezembro de 2023 para apresentar um pedido. Em agosto, Biden anunciou a sua decisão de cancelar até $10 mil em dívidas de empréstimos estudantis para indivíduos que ganham menos de $125 mil por ano, ou até $20 mil para mutuários elegíveis, que também eram beneficiários do Pell Grant, que é um plano de subsídio de ensino. A última fase do seu plano deve proporcionar alívio da dívida para até 43 milhões de mutuários. E novos documentos divulgados pelo Comitê de Supervisão da Câmara revelaram que a organização Trump cobrou taxas exorbitantes do serviço secreto, mais de $1.400.000 em 4 anos, justamente para proteger o então presidente Donald Trump e sua família nas propriedades que possuíam.
As taxas chegaram a $1.185 por noite, apesar das alegações da empresa de Trump de que os funcionários federais que viajavam com ele ficariam nessas propriedades de graça. Cobrar a sua proteção por hospedagem em suas propriedades era uma prática controversa quando Trump estava no cargo e continuou em sua pós-presidência porque parece ter sido financiado pelos contribuintes, disse a presidente do painel, a deputada democrata Carolyn Maloney. Separadamente, um relatório da Câmara também alega que os assessores de Trump impediram as autoridades de saúde pública de fornecer informações precisas sobre o Covid-19 durante a pandemia. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e eu vou aqui com os ouvintes para poder tentar resolver, né, dar conta dos ouvintes, como eu sempre digo. O nosso colega aqui, o Claudemir, está dizendo, gente, ontem o Lula reafirmou que vai regulamentar a mídia. Vocês já sabem o que vão fazer? Foi no Flow que ele esteve ontem no podcast e ele disse que ele é contra a censura, mas ele acha que tem que ter uma regulação que permita à oposição e às pessoas ofendidas a ter direito de resposta. Segundo o Lula ontem, Edmilson, ele falou assim, tem canal de televisão que só fala asneira, só fala grosseria e só ofende. Mas lembrando para o próprio Lula que já existe uma lei de direito de resposta, que é a Lei 13.188 de 2015. O que se coloca é que o direito de resposta não é o mesmo quando você põe um jornal. Por exemplo, quem é ofendido sempre diz que a mídia coloca na primeira página uma manchete, aquela coisa toda. Quando vem o direito de resposta, o tamanho e a repercussão não é a mesma. E que é isso que se quer dar um equilíbrio. Eu acho meio complicado, não gosto da palavra regulação, detesto, acho que isso é censura e me dá medo. Edmilson, não sei você. Totalmente de acordo com você, esse negócio de regulamentação. Eu vi reuniões de vários setores, teve reuniões em quase todos os estados do Brasil, quando o Lula era presidente, e depois também no governo da Dilma, para levar sugestões ao governo federal sobre regulamentação. Aqui em Campinas teve uma reunião na Câmara. A Câmara foi só usada como local, não foi iniciativa dos vereadores, não foi iniciativa de grupos do PT e de esquerda para aprovar elementos para levar para o governo federal essa regulamentação da mídia, certo? Hoje o Lula deu uma recuada até de falar ninguém quer aqui uma censura como existe em Cuba, né? Porque em Cuba não existe jornalismo, né? Existe só a imprensa que a gente chama de chapa branca, a imprensa estatal que só fala bem do governo, nunca denuncia nada, nunca fala nada, ou seja, não existe imprensa lá. Existem funcionários públicos que escrevem sobre o governo e são obrigados a escrever bem, a escrever só coisas a favor. E como acontece em todas as ditaduras, né? Não é só o privilégio da ditadura de esquerda, não. Mas a regulamentação que o Lula quer, esse direito de resposta que ele está falando aí, é uma ilusão. Já existe em lei, certo? E pode ser que melhore essa lei, talvez, para que ela seja mais rápida e tudo mais, mas regulamentação, um órgão para decidir se vai ter direito de resposta, ou que o jornal vai publicar ou não, isso já é censura e não dá para admitir, não. Eu acho que talvez, é isso mesmo, não dá para admitir, o que dá para discutir é o direito de resposta para não prejudicar tanto aquele que foi ofendido, que foi prejudicado. Aí eu acho que é justo e eu acho que isso tem que ser repensado, sim. Mas não acho que censura tenha que ter. O Edvalmir, ele está dizendo assim, vocês conhecem o Daniel Ortega? Ele nunca falou que iria fechar as igrejas, mas está caçando os religiosos de todo culto, exceto os satânicos. Rose, quem disse a você que comunista acredita em Deus, no Deus que você acredita? E aí ele diz assim, ontem um grupo de esquerda invadiu a Igreja Luterana da Paz, gritando ocupar e resistir. O que a cristã Rose fala sobre esse fato? Edvalmir, eu falo a mesma coisa que eu digo para os bolsonaristas que invadiram igrejas católicas e ofenderam padres. É o ódio, é o desrespeito. Quando eu vi isso aqui desse grupo de esquerda, é um grupo de esquerda utilizando, entrando e tentando criar um medo.
Se você acha que eu acredito que o Lula vai fechar a igreja, não acredito. Para mim isso é mentira. É você colocar o medo, tá usando. E sabe por quê, Edvalmir, que eu falo isso? Porque na minha igreja as pessoas vêm falar para mim, eu vou votar no Bolsonaro porque eu tenho medo dele prender pastores. Eu tenho medo do Lula prender pastores. Eu tenho medo de igrejas serem fechadas. Então existe sim uma disseminação do ódio e do medo para poder impedir que um determinado candidato leve votos. E não é desse jeito que você faz campanha. Não é em cima do medo, não é em cima da mentira. As pessoas têm que escolher o candidato porque elas acreditam. Então vai votar no Bolsonaro porque avalia que ele vai investir em educação, vai investir em saúde. É nesse tipo de eleição e de pleito que eu acredito. Agora, não adianta você querer colocar a minha fé, Edvalmir, e outros ouvintes, como se eu tivesse que, por ser cristã, eu tenho que votar ou defender aquilo que os pastores defendem. Eu acho erradíssimo os pastores colocarem no púlpito da igreja essa discussão partidária. Acho um absurdo você atrelar a fé à política. Não tem que ter. Eu acho que a discussão política ela deve ter dentro da igreja, mas não uma discussão político-partidária. Para mim, você censurar, e sim é censurar. Tem tanta gente saindo da igreja porque está se sentindo massacrado pelos bolsonaristas dentro da igreja, que é um horror. E eu vou aproveitar, Edmilson, e colocar aqui, ler uma participação de uma ouvinte nossa, porque tem a ver com essa discussão. É a Rose. Ela está dizendo assim, como cidadã, eu vou exercer o meu voto. Como evangélica, eu analiso o que os candidatos defendem. Não estamos votando por medo de fechar a igreja, mas nós estamos votando, segundo ela, contra a ideologia de gênero, regulamentação da internet, aborto, regularização das drogas, corrupção, e o PT saqueou a nação. Observação, os preços altos é devido à pandemia, guerra, não é só no Brasil, gente. Pois é, todas essas questões que você trouxe aqui, Rose, ideologia de gênero, regulamentação da internet, regularização das drogas, são pautas morais. E são pautas que não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. Eu acho que dá para você discutir, por exemplo, aborto, vamos discutir. Regularização das drogas, vamos discutir. Porque tem que ser discutido para poder saber o que vai acontecer. Vamos pegar aqui no Brasil de hoje, porque existe uma propaganda bolsonarista dizendo que quem nunca teve uma pessoa viciada em casa não sabe o que é. Eu já tive. Eu já tive uma pessoa que era viciada em cocaína, sofri demais, minha família sofreu demais, porque a família inteira sofre. Gosto muito do trabalho que as igrejas evangélicas fazem de recuperação desses drogados. Agora, dificilmente, Edmilson, eu pergunto, a proibição do uso de drogas tem diminuído o número de pessoas viciadas em drogas? O Brasil é um dos maiores consumidores de cocaína do mundo. Não é brincadeira. Se regulamentar, eu não sei se vai diminuir ou se vai aumentar com a regulamentação. Eu acho que tem que ser discutido, como você disse, certo? A maconha, por exemplo, já é regulamentada em alguns países e não mudou muita coisa, certo? E talvez nem mude aqui. O que pode melhorar num primeiro momento seria que você não criminaliza o tráfico de drogas, você deixa de criminalizar, vai dar uma folga muito grande para a polícia combater outros crimes, certo? Mas isso é um dos aspectos da discussão. Eu já tive também um familiar meio distante viciado em cocaína, os pais deles tiveram um grande esforço, um grande sacrifício para tentar tirá-lo do vício, conseguiram, inclusive, certo? Hoje ele é um profissional aí da área médica, inclusive, mas é muito difícil, é muito triste e é muito complicado para as famílias quando elas têm viciado, principalmente por se tratar de um crime, né? Que o cara, além dele ficar dependente da droga, ele está cometendo um crime, pode ser preso por isso. E o que há por trás também de todo o tráfico de drogas, que são assassinatos, que são sequestros, que são roubos, tudo para conseguir dinheiro para comprar drogas, domínio de quadrilhas, facções, essa coisa toda, tudo isso gira. Quer dizer, gira em torno de outros tipos de roubo, mas a droga é um dos principais fatores da sustentação desses grupos criminosos também. Quer dizer, é uma discussão muito ampla que precisava ser séria no Brasil, né? É isso que eu estou colocando. Só exatamente o que você está colocando, não só no vai ter a regulação da droga, então nós não queremos. Tal, assim. Não é assim, tem que se discutir isso. Eu não tenho opinião formada sobre isso, não. Acho que tem que regulamentar, acho que não tem que regulamentar. Certo? Por quê? Porque eu gostaria de ler mais e ter uma discussão melhor sobre isso para eu tomar um partido
partido nessa situação. Eu falei aqui de debater aborto, debater regularização das drogas, aí o Edvalmir, mas debater o aborto, eu acho, Edvalmir, que a gente tem que discutir de foro comum, de coisa própria. Eu sou contrária ao aborto. Eu sou contrária, mas eu acho que a gente tem que debater, tudo tem que ser debatido, gente. Não pode ser colocar de cima para baixo. O Marcos... Eu não sou contrário ao aborto, por exemplo, certo? Eu acho que a mulher tem que ser a dona do seu corpo, certo? É uma posição, aliás, de esquerda até, né? Quem acha que eu sou de direita total, aí fica até assustado quando eu digo uma posição dessa, certo? Mas eu acho que tem. Agora, também não é possível você chegar e falar que um bebê sem cérebro que nasce aí, ele tem direito à vida. Ele não tem vida nenhuma, quer dizer, é uma discussão também. É uma discussão, porque eu acredito que tenha, entendeu? Mas é uma discussão de foro íntimo. Por exemplo, eu acredito que, Edmilson, que a partir da concepção já existe um ser humano e que não pode ser abortado. Mas eu acho que nós temos que discutir pegando dados de países, porque eu já li pesquisas em que países em que o aborto é liberado e você diminuiu o número de abortos. Ou seja, o número de abortos foi reduzido porque as pessoas passaram a ter orientação quando elas chegam numa clínica autorizada do governo, dizendo, olha, eu vou abortar, aqueles médicos conversam com as pessoas dizendo, você tem certeza disso? Pode acontecer isso, isso, isso. E a maior parte das meninas ou das mulheres que entram lá para poder abortar, desistem do aborto. Essa é a informação que eu tenho. Agora, o que acontece hoje no Brasil é que existem, sabe quantos abortos, Edmilson, acontece por ano no Brasil? 1 milhão de abortos. 1 milhão que o país sabe que existe, que né? nós Porque sabemos, tem muita ou seja, clandestina então, por aí que não tem dado, pode ser até mais. Exatamente. Então, quando eu falo, Edvalmir, de discutir, não é trazer essa discussão moral, mas é saber em relação à saúde da mulher, é saber o que aconteceu nos outros países, é saber quem é que está morrendo nas clínicas clandestinas, porque enquanto nós não discutirmos essa questão como uma questão de saúde da mulher, nós vamos ficar numa saúde, saúde pública e saúde da mulher mesmo. Nós vamos ficar nessa discussão moral e a gente não vai resolver nada. Então, se você perguntar, você é a favor? Não, não sou. Mas o Edmilson mas isso não significa que não tem que ser debatido, tem que ser debatido. Claro, isso que eu defendo. E aí, o nosso ouvinte, o Marcos, está dizendo que ele ouviu ontem a entrevista inteira do Lula no podcast. E ele disse o seguinte, que ele falou das drogas, do aborto, de igrejas, de tráfico, e que tudo que está falando aqui não tem nada a ver. E é verdade, o Lula ontem, ele falou que de foro íntimo ele é contrário ao aborto. Mas tem que ser debatido. Pois é. Tem que ser debatido, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, sabe? Vamos discutir questões importantes. E o aborto é uma questão que tem que ser discutida. A regularização das drogas tem que ser discutida. Mas nós temos que discutir economia, nós temos que discutir saúde, nós temos que discutir um monte de coisa. É o que eu digo sempre, o Brasil ainda é um país provisório, né? Tudo tem que ser discutido aqui antes para a gente se firmar como uma sociedade civilizada, né? E é muito difícil isso nessa bagunça que está essa campanha eleitoral, onde se discute coisas que não deveriam ser discutidas na campanha, certo? E fica essa discussão de coisas sem sentido, né? Enquanto que os grandes temas do país, eles ficam relegados ao segundo plano. Olha, eu vou dizer o seguinte, Edvalmir, eu não vou mais continuar, porque você está dizendo assim, vamos debater o assassinato de ladrão? Vamos, eu não acho. Eu não acho que tem que matar ladrão. Entendeu? Para mim, ladrão tem que ser preso. A polícia está inocentes. Exatamente. Ladrão tem que ser preso e ser ressocializado e tentar resgatar. Então, se nós formos matar todos os ladrões, então vamos adotar a pena de morte. Eu sou sempre daquela pela segunda chance das pessoas. Eu sou desse jeito. Eu sou contra o armamento. Então, isso sou eu, isso é a Rose. E isso não significa que é uma pauta de esquerda. Não significa que é uma lei eleitora do Lula. Eu não acho que eu tenho que sair matando ladrão. Óbvio, eu já fui assaltada várias vezes. Isso não significa que eu amo ladrão. Não amo, não. Eu acho que o país tem que dar educação para que as crianças não vão para uma biqueira, não vão traficar, não vão roubar. É isso que eu acredito. Eu acredito, por exemplo, eu estava vendo no Japão, uma coisa muito comum é as pessoas andarem nas ruas e terem objetos nas ruas. Aí perguntaram o que são esses objetos. Quando você esquece um objeto, no Japão, as pessoas deixam em um lugar onde você esqueceu, imaginando que aquela pessoa que perdeu, ela vai voltar e ela vai encontrar esse objeto. É esse país que eu quero.
É um país civilizado. É um país que eu não preciso matar pessoas para poder a pessoa deixar de usar cadeia. Por exemplo, quando diz que o Lula teve a maior votação entre os bandidos, para mim isso é extremamente preconceituoso. É preconceituoso, como se bandido não pudesse, como se ladrão ou qualquer outra pessoa não pudesse votar, todo mundo tem direito ao voto. Agora vamos pensar em recuperar essas pessoas, vamos pensar em reduzir o tráfico de drogas, vamos pensar em reduzir a corrupção policial, vamos pensar em reduzir a corrupção na política, vamos pensar em ser um país sério, parar com o ódio, sabe? Mentira. Aí, desse jeito, nós não vamos ter nunca um país sério desse jeito. Eu fiquei com inveja, Edmilson, quando eu li essa matéria, das pessoas deixando o objeto esquecido num lugar, sabendo que a pessoa iria voltar. Pois é, aquela história da banca de jornal sem ter dono, que tem na Suíça há muito tempo, certo? Que você vai lá, pega o jornal e põe o dinheiro e vai embora ler o seu jornal. Quando não tinha jornal vendido em banca, já está quase acabando isso, mas era coisa que se comentava aqui no Brasil, que tinha. E eu vi isso pessoalmente lá na Suíça uma vez, falei, ó, tá aqui um negócio que a gente falava quase como lenda, né, quando era criança, quando era jovem, mas tem a banca de jornal sem ninguém ali. Você põe o dinheirinho ali, põe as moedas equivalentes, pega o jornal, pegava, né, o jornal e vai embora. Certo? Hoje nem tem mais, porque todo mundo lê as notícias pela internet, pelo celular, e os jornais estão acabando. Mas existia isso tranquilamente nos países civilizados, como outras coisas, né? Você passar num pedágio sem dinheiro, o cara do pedágio te dá uma carta, um envelope com um papel dentro, você leva para casa, põe o dinheiro dentro do envelope, escreve lá onde você passou tal, e manda para o governo, pagando o pedágio posteriormente. Isso existe na Itália, por exemplo. Eu vou falar um negócio aqui que geralmente eu não falo, mas eu acho que eu preciso falar isso. E me desculpem quem tem que ouvir. Sábado eu estive na casa de uma família muito carente, mas muito pobre aqui em Campinas. Que não tem nada. E nós vamos fazer uma reforma nessa casa, a gente está levantando recursos e tal. Mas assim, muito sério. Eu cheguei naquela casa, Edmilson, mas assim, mas pobre. E as pessoas me perguntarem quem que eu iria votar. Eu não falei. Todos os eleitores são bolsonaristas. Todos são bolsonaristas, os eleitores. E eu estou fazendo esse projeto, eu vou socorrer. Pergunta, Edmilson, se eu falei quem eu iria votar, pergunta se eu pedi para mudar o voto dessas pessoas, porque eu estou lá para fazer outro tipo de projeto. Eu não estou lá para ficar convertendo as pessoas. Você entende? E é isso que eu entendo. Eu acredito no Brasil em que as pessoas, elas ajudam as outras. Eu acredito num Brasil em que as pessoas se importam com as outras. Por exemplo, um projeto que eu acho muito legal e que tinha aqui no Brasil, não sei se vocês viram, que é aquela geladeira solidária, em que as pessoas vão lá e colocam comida na geladeira. Você vai, bota uma carne e você pode pegar uma verdura. Aí o outro vai lá e coloca. Tinha aqui perto da Jardim Primavera, eu fiz uma matéria para o Metro, quando trabalhava no Metro. É esse tipo de gente que eu confio. É esse tipo de gente que ajuda as pessoas sem pensar no retorno. O Roger está dizendo aqui, gente, nós temos que discutir a eutanásia, nós temos que discutir o suicídio assistido. A sociedade tem muita coisa para discutir e evoluir. É exatamente isso, Roger. Agora vamos ficar nessa lenga-lenga de candidatos definindo o que é a pauta de eleição para a gente? Pelo amor de Deus. Pode falar, Edmilson. Não, eu concordo plenamente com tudo que você falou, com o seu desabafo, inclusive, aí, certo? Sua postura é correta. Certo? Nós, por exemplo, discordamos em algumas coisas e somos amigos e vamos continuar sendo amigos e vamos conversar sobre isso quando surgir o assunto, sem problema nenhum, certo? Como eu converso com alguns bolsonaristas, eu converso com alguns petistas, certo? Tenho amigos nos dois campos, certo? Eles me respeitam, porque esses amigos que eu tenho, eu respeito e eles me respeitam também. O nosso convívio é civilizado, como deve ser os convívios de todo mundo, certo? Agora, você odiar alguém porque vai votar no candidato que você não vai votar, isso é ridículo, é próprio da ignorância, né? Você revela uma tremenda ignorância, uma tremenda falta de civilidade, uma falta de educação, inclusive, certo? Há famílias aí se separando hoje por causa da política, não é, a política é para ser discutida assim. Aquele negócio de que não se discute política nem religião é balela. Tem que discutir política sim e discutir numa boa, aceitar, ouvir o que eu tenho que falar e falar também. Nada mais que isso, certo? Você pode influenciar com sua fala, com
com os seus argumentos e tudo mais, você vai influenciar outras pessoas, como você pode ser influenciado também, certo? Isso é normal, você tem as suas convicções elas não precisam ser pétreas, né, como algumas cláusulas da Constituição. Convicções são para ser mudadas, como pensamentos, como o ser humano evolui. Até os vegetais evoluem, por que o ser humano não pode evoluir? Né? Nós estamos evoluindo. Eu nem sei se existe essa palavra evoluindo, mas nós estamos evoluindo. O Edmilson, o Claudemir está dizendo assim, gente, então é normal roubar um celular, matar seu filho e depois ir tomar cerveja juntos com o Lula? Não entendeu nada o que nós estamos falando. Você não entendeu o que nós estamos falando. Esse é o problema do brasileiro hoje. O brasileiro está surdo para poder fazer a reflexão. O que eu disse aqui é o seguinte, se o bandido roubou, ele tem que ser preso. O Estado tem que garantir a ressocialização desse bandido, a recuperação. Eu não sou favorável a matar bandido. É isso que eu estou colocando, mas vocês parecem que não conseguem ouvir o que nós estamos falando. O país, ele precisa evoluir, como o Edmilson colocou. E para isso nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde, nós precisamos de gente que pense, não de gente que odeia. Porque não é matando todo mundo que uma sociedade vai evoluir. Não é desse jeito, não é impondo a ditadura que uma sociedade evolui. Não é colocando uma mordaça na boca das pessoas que uma sociedade evolui. Uma sociedade, ela evolui com respeito, com cidadania, com educação. E nós precisamos olhar para o outro e perguntar por que o sujeito está naquela condição de pobreza extrema. Por que o sujeito está roubando? Por que o sujeito matou? E nós temos que tentar recuperar essas pessoas. É isso que nós precisamos. Porque enquanto a gente continuar enxergando a sociedade como nós estamos enxergando, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter os condomínios fechados com uma forte segurança para proteger as pessoas que têm dinheiro. Aí nós vamos ter os bairros na periferia aqui de Campinas, eu estou falando de Campinas, em que o crime organizado manda, que ali a população tem que obedecer, e o Estado fraco e frágil. Nós precisamos ter cidadania, ninguém exerce cidadania, nem aquele que é elite, que está preso dentro de um condomínio, nem aquele que está numa comunidade. Porque os dois estão sendo impostos pelo medo. Estão tendo que submeter ao medo. Então, o que nós precisamos é discutir um país. Que país que eu quero? Eu quero um país que eu possa andar com segurança pela rua. Eu quero um país em que o pobre e o rico tenham o mesmo direito à educação. Eu quero um país em que quem tem câncer e que seja pobre possa fazer tratamento de saúde. Não só quem é rico e que vai para São Paulo, para o Einstein, para poder se tratar. Porque quem tem câncer aqui no Brasil, e se ele é pobre, ele tem que ir para uma fila, às vezes não consegue nem atendimento. Demora, morre mais cedo. É esse país que eu quero, um país de justiça. Claro. É isso. E nós vamos para o intervalo. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. A Mostra Rádio em Movimento comemora o centenário do rádio no Brasil, a Semana da Arte Moderna e os 60 anos da ABERT. Foram criados diversos rádios modelo Capelinha por artistas plásticos renomados. As obras finalistas serão expostas no Museu Nacional da República. Acesse abert.org.br/rádio em movimento até 25 de novembro. Visite também o Memorial do Rádio Brasileiro, uma grande exposição virtual e interativa que relembra a trajetória dos 100 anos do rádio no Brasil. Acesse memoria.abert.org.br/exposição-rádio para conferir a exibição. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais,
Mais. Donativos para a ONG Focinho Abandonado. Apoio Swiss Park, quase uma cidade, só que melhor. swisspark.com.br. Embalixo, sustentabilidade, inovação e inclusão. Oferecimento, vestibular 2023 PUC Campinas. Aqui você vive o futuro. Inscreva-se até 25 de outubro. Pet Camp, perto de você, juntinho do seu pet. Colégio Oficina do Estudante. Essa camisa pesa. Biomundo, a loja de produtos naturais mais completa do Brasil. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A Mostra Rádio em Movimento comemora o centenário do rádio no Brasil, a Semana da Arte Moderna e os 60 anos da ABERT. Foram criados diversos rádios modelo Capelinha por artistas plásticos renomados. As obras finalistas serão expostas no Museu Nacional da República. Acesse abert.org.br/rádio em movimento até 25 de novembro. Visite também o Memorial do Rádio Brasileiro, uma grande exposição virtual interativa que relembra a trajetória dos 100 anos do rádio no Brasil. Acesse memoria.abert.org.br/exposição-rádio para conferir a exibição. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos, oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora a sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais. Donativos para a ONG Focinho Abandonado. Apoio Swiss Park, quase uma cidade, só que melhor. swisspark.com.br. Embalixo, sustentabilidade, inovação e inclusão. Oferecimento, vestibular 2023 PUC Campinas. Aqui você vive o futuro. Inscreva-se até 25 de outubro. Pet Camp, perto de você, juntinho do seu pet. Colégio Oficina do Estudante. Essa camisa pesa. Biomundo, a loja de produtos naturais mais completa do Brasil. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. A gente tá engasgando, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. O Edivalmir, depois dele ficar cutucando a onça com a vara curta, ele fica assim, o programa tá retado de bom, respira fundo, para você não infartar. Edivalmir, não vou nem te responder. Bom, nós estamos agora com a procuradora do Ministério Público do Trabalho de Campinas, a doutora Daniele Olivares Correia. Bom dia, doutora Daniele. Bom dia. Obrigada pelo convite, estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada, é uma honra. É um prazer ter a senhora conosco. Bom, nós a convidamos por conta de uma matéria, na verdade, que a gente viu e os jornais trouxeram ontem, dizendo que tem aumentado muito o número de reclamações trabalhistas de patrões que estão tentando amedrontar ou forçar o voto, né,
nos candidatos nos quais eles defendem. Por exemplo, aqui, olha, a denúncia de assédio moral, ela subiu 7 vezes em relação ao primeiro turno. Nós passaram de 45 para 334 pessoas que forneceram uma reclamação junto à Justiça do Trabalho. E nesse final de semana, eu fiquei tão abismada, doutora Daniele, porque uma pessoa, conversando comigo, disse assim, olha, o meu patrão disse que quem votar em determinado candidato, falou o nome do candidato, vai ser demitido. Eu fiquei olhando para a pessoa, obviamente, a pessoa não quis me dizer o nome, porque senão eu teria feito matéria, porque ela tem medo, né, de se expor. Mas eu falei, gente, que país é esse que nós estamos vivendo e que estamos vivendo com tanta denúncia de assédio dentro do ambiente de trabalho por conta do voto? Infelizmente é uma realidade, né? A gente está acompanhando os números, né? Os números nacionais demonstram essa mesma subida de denúncias, né? E aqui na região, na 15ª região, né, que abrange o interior do estado de São Paulo também, né? A gente, só para você ter uma ideia, no primeiro turno eram 5 denúncias e agora no segundo turno subiu para 33. Então a gente vê que houve um aumento bem significativo desse número de denúncias. O que a gente precisa verificar é se com as campanhas que estão sendo realizadas, a gente já tem feito uma campanha forte no sentido de explicar o que é o assédio moral eleitoral, né, no meio ambiente de trabalho, nas relações de trabalho, e também informar os meios para o trabalhador fazer a denúncia. Então, talvez isso também ajude, né, com a informação, com a difusão da informação, que essas notícias cheguem ao Ministério Público do Trabalho. Então, a princípio a gente não pode saber se já não ocorria antes, poderia até ocorrer e às vezes por desinformação, né, não chegar até nós. E agora, de fato, houve esse aumento bem significativo das denúncias e são nesse sentido mesmo, né, infelizmente, o que tem aportado aqui ao Ministério Público do Trabalho são condutas de tentativa de mudança de orientação política, né, por parte dos empregadores. E o que faz o MPT a partir do recebimento da denúncia? Nós estamos assim com o GEAF, né, que é um grupo de atuação especializada aqui na sede, né, na 15ª, para auxiliar os colegas que recebem essas denúncias. A partir do momento que a denúncia é recebida, há uma distribuição imediata por conta do processo eleitoral, que é um processo rápido, né, e por conta do prazo. Então, nós estamos enviando, quando a gente verifica que os indícios são realmente fortes, porque às vezes tem provas que vêm junto com a denúncia, por exemplo, tem uma gravação, um vídeo ou uma live que foi feita, então nesse caso a gente já está pedindo para que a empresa se retrate no prazo de 48 horas, em relação aos trabalhadores. O que seria essa retratação? Pela mesma forma que ela fez aquela divulgação, por exemplo, orientando o trabalhador a votar no candidato X ou Y, ela vai ter que usar pelas mesmas formas, pelo mesmo meio de divulgação, para que deixe claro para o trabalhador que a orientação política é livre, que a empresa não vai influenciar de forma alguma na questão da liberdade do voto e que isso não vai trazer prejuízo à relação de trabalho. Então, a gente está exigindo essa retratação e que se documente, né, no procedimento investigatório no prazo de 48 horas. Obviamente, não havendo isso, o que o Ministério Público vai fazer e tem feito notificações recomendatórias, termos de ajuste de conduta, assinatura de termos de ajuste de conduta e ações civis públicas, né, para evitar esse tipo de prática, para abstenção desse tipo de prática. Agora, doutora Daniele, as denúncias, vocês conseguem chegar até elas através das pessoas, dos próprios empregados que fazem a denúncia. O Ministério Público do Trabalho, não existe uma ação ativa de vocês em busca dessas denúncias, né? Nós temos, assim, uma ação ativa na questão da campanha de conscientização, né, contra o assédio moral eleitoral. E a gente coloca os canais de denúncia para que não é só o trabalhador, qualquer pessoa possa denunciar, inclusive de forma anônima. O que chega para a gente são denúncias anônimas, então a gente nem sabe se é de fato o trabalhador que está fazendo ou se é alguém que viu aquela situação, enfim. A denúncia, a maioria que tem chegado ao Ministério Público é anônima. Mas a gente não tem essa busca, né, a partir do momento em que chega a denúncia, a gente atua imediatamente, e às vezes chega a denúncia para a gente, não por uma denúncia formal, às vezes até por uma veiculação da internet, a gente de ofício, nesse caso, já distribui a notícia de fato para ser investigado.
Então, nesse sentido, sim. Agora, doutora, como que é caracterizado o assédio? Quando é assédio? Para quem está nos ouvindo, entender. Discussão política dentro da empresa pode. O que não pode? O que é assédio? Quando configura o assédio? O assédio é quando o empresário faz esse tipo de ameaça que eu coloquei aqui? Isso também é uma forma de assédio, mas não só, né? Na verdade, ela pode se dar de diversas maneiras. Ela sempre vai se caracterizar por uma conduta abusiva, né? Que vai submeter esse trabalhador a algum tipo de constrangimento ou até de uma humilhação naquela situação, naquela relação de trabalho, e a finalidade vai ser sempre obter esse engajamento político em favor ou contra determinado candidato, que é aquele candidato em que, por exemplo, a organização está apoiando por algum motivo, ou aquele chefe está apoiando por algum motivo. Como que se dá isso faticamente, né? Geralmente, por exemplo, é a imposição da utilização de vestimentas alusivas a determinado candidato, ou pela imposição de colocação em veículos de algum tipo de dispositivo de distintivo alusivo a determinada campanha, ou a determinado candidato, realização de reuniões, né, com os trabalhadores, por exemplo, que já chegou bastante aqui para a gente, no sentido de fazer uma ameaça de que se determinado candidato perder ou ganhar a eleição, vai haver uma repercussão naqueles contratos de trabalho, por exemplo, a empresa vai fechar as portas, o pessoal vai ser demitido, vai ter demissão em massa, ou seja, criar esse ambiente de medo e de constrangimento no sentido de alterar a orientação política daquelas pessoas que estão ali naquele ambiente laboral. Doutora, tem uma pergunta. Só para dar um exemplo desse constrangimento aí, eu li hoje que um empresário na Bahia estava obrigando as funcionárias deles a usarem o celular no sutiã para que ele gravasse o voto dela na urna eletrônica para depois ela provar que votou em determinado candidato. Isso é só um exemplo que eu estou citando. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: dentro desse número enorme de denúncias, né, que tem aí, não só no MP local aqui, mas no Brasil inteiro, elas cresceram muito, existe um balanço aí de que os empresários, ou quem está fazendo assédio moral eleitoral aí, tem um candidato determinado que esses empresários preferem, ou eles estão divididos aí? Existe assédio moral tanto a favor de um candidato quanto a favor de outro, está equilibrado, ou tem um que está ganhando nessa história? Nesse momento a gente não está entrando no mérito de cada fato que chega ao Ministério Público do Trabalho, a gente analisa os fatos que chegam a nós de forma geral. Então, o que eu posso dizer é que é sempre em relação a essas questões específicas, sabe, de fazer essa alusão a determinado candidato com cores ou distintivos que você identifique claramente quem é o candidato. Então, é sempre nesse sentido, ou essas reuniões voltadas para isso. A gente procura hoje ter uma atuação bem técnica nesse sentido, porque a questão da orientação política, da liberdade de consciência, do sufrágio universal, que é a base da democracia, está na Constituição Federal, um direito fundamental, né, do cidadão que é trabalhador, né, e é essa defesa do Ministério Público. Então, não importa quem é o candidato beneficiado ou prejudicado, mas a partir do momento que haja uma influência, né, na liberdade desse cidadão de votar livremente, porque o voto é secreto e ele é direto, a partir que haja isso nas relações de trabalho, o Ministério Público vai, sim, atuar fortemente no combate a esse tipo de prática. Doutora, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Divalmir, eu não sei se a senhora vai ter de cabeça, mas ele está perguntando, com base no artigo 482 da CLT, o empregado pode pedir demissão por justa causa? O empregador, se o empregador pode demitir o empregado? O empregado requerer a rescisão indireta por justa causa. Por conta de um descumprimento do dever do contrato. Alegar, ele pode, ele tem que provar isso em juízo, né? Porque ele não pode ser compelido a votar em ninguém. Essa conduta, na verdade, além de ser um ilícito trabalhista, também pode, em tese, configurar crime, né? Então, em tese, poderia até o empregado alegar e pedir essa rescisão indireta nesse sentido. Tá certo. Em tese, pode, né? A senhora percebeu que está tendo, de fato, esse aumento, um assédio maior em relação às eleições dos últimos anos? Esse ano está sendo um ano mais complicado, para a gente poder encerrar a entrevista? Sim. Olha, se a gente
usar como comparação às últimas eleições, lá em 2018, já havia esse tipo de prática, né, assim, nós já recebíamos, sim, denúncias nesse sentido, mas nessas eleições a gente viu que houve um aumento significativo, e acho que é por conta dessa polarização, né, que existe no país, enfim, está se refletindo em tudo. Tá certo, doutora Daniele, muito obrigada por ter um espacinho na tua agenda para poder nos atender e falar de um tema tão importante como esse, que está aí na vida de muitos trabalhadores, né, que estão se sentindo incomodados com esse assédio político, né, vou dizer, né, em relação ao trabalho e ao ambiente de trabalho. Muito obrigada, viu? Eu só queria encerrar, posso rapidinho falar que eu gostaria de dizer que, assim, o Ministério Público do Trabalho está atuando, que é importante que se faça as denúncias. A gente tem o nosso canal de denúncias aqui na nossa regional, é a PRT, né, www.prt15.mpt.mp.br, lá tem um íconezinho para denúncia, caso o trabalhador ou quem quer que seja queira fazer a denúncia ao Ministério Público do Trabalho. É importante que, quando fizer a denúncia, coloque o maior número de dados possíveis, se tiver gravado também, gravação, foto, tudo para ajudar a fazer, ao Ministério Público ajudar a fazer as investigações e poder coibir essa prática o mais rápido possível. Tá certo, doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço. Bom, dia, Danilo, vamos com os nossos ouvintes? Bom dia, Rose. Bom dia, Edmilson. O Moro é um grande mau caráter. Se aliou de novo ao Bolsonaro. Ele, acho que foi prometido o cargo no STF para ele, porque o cara saiu do governo Bolsonaro atirando para todos os lados. Isso prova que ele é mau caráter, que o problema dele nunca foi a corrupção. Foi o Lula e o PT, a perseguição dele, a parcialidade dele, tá provado aí, ó, tá provado, Tandy Negrão. Pois na verdade o que está se colocando é que ele fez essa reaproximação com o Bolsonaro para já antevendo 2026, para ele ser um possível candidato à presidência da República. Vamos ouvir? Bom dia, sensacional dupla, Rose e Ed, DJ Alê. Sobre esse assunto da punição dos institutos de pesquisa, eu sou contra. Eu vou explicar o motivo. Ontem eu participei de uma pesquisa, me perguntaram, um robô me ligou perguntando em quem eu votei em quem eu vou votar para presidente e em quem eu votei para governador. Fui lá, cliquei tudo direitinho. Então, não tem como a gente saber como essas pesquisas são contratadas, porque você pode direcionar para onde você quiser, né? Então, na minha opinião, os institutos não podem ser punidos sem a devida verificação. DJ Alê. Mais um ouvinte? Rose, bom dia, Edmilson. Tudo bem para vocês? Rose, eu estive pensando naquele caso lá do Bolsonaro com aquelas venezuelanas. Nossa, olha, sinceramente, é um caso absurdo, né? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Se fosse o Lula que tivesse falado aquilo, não sei qual a intenção dele, não sei qual que é. Mas esse negócio aí me pintou um crime, essas coisas. Já imaginou se fosse o Lula que tivesse falado isso? Ele já estava se explicando na justiça, estava ou não? Ou preso, né? Entendeu? Porque o que não serve para o Bolsonaro serve para o Lula. Ou o que serve para o Lula não serve para o Bolsonaro. É uma coisa incrível, sabe? É uma coisa fora do comum. Como nada acontece com o Bolsonaro. Ele pode matar uma criança, pode fazer o que quiser, matar uma pessoa que nada acontece. E alguém está protegendo ele. Bom, eu acho que o Bolsonaro sofreu um desgaste muito grande, gente, com essa fala dele. Tanto que teve que ter uma operação ali abafa para poder tentar resolver. E acho que se ele cometer crime, tenho certeza, se ele matar uma criança, se ele cometer um crime, ele vai preso, né, Edmilson? Vai, provavelmente vai. Vai ter direito à ampla defesa, como se diz por aí, certo? Porque a lei permite isso, certo? E ele tem umas imunidades todas como presidente da República, que ele pode fazer, certo? É difícil, né? Ele tem mais de 100 pedidos de impeachment na Câmara e o Arthur Lira segurou todos eles, né? Esses são os problemas, certo? E se fosse o Lula o presidente da República, o Lula também teve vários pedidos de impeachment que o presidente da Câmara da época segurou, certo? E tanto é que quando houve um pedido de impeachment que foi lido em plenário contra a Dilma, por exemplo, deu no que deu, certo? Ela foi cassada.
Então, é política, tudo isso é política, certo? E a gente precisa entender a política direito para poder ter a nossa opinião sobre tudo. Vamos ouvir bem rapidinho, acho que não vai dar tempo de ouvir todos, mas vamos ouvir mais um. E eu tô com... Gente, é o seguinte, olha, tem centenas de participações aqui dos nossos ouvintes. Eu não vou conseguir ler nada, porque o programa está terminando, mas assim, tem gente parabenizando pela minha fala. O Edmilson falou aqui para mim, pelo WhatsApp, que ele vai votar em mim. E tem gente criticando também a minha fala, mas vamos ouvir o último presidente. Bom dia a todos, desculpa aí, tá o áudio meio longo, mas olha, é o Juarez de Paula, Rosa, Edmilson. Quando se promete muito uma coisa, é perigoso se cumprir. Isso é meio complicado. Então o Lula está prometendo umas coisas sobre controlar, sobre tirar algumas liberdades que o povo está assustando. E por outro lado, o Bolsonaro também é outro mentiroso. Então a coisa está terrível. Agora, depois que o barco afundar, não adianta querer trocar de remo, que aí o barco já afundou. Precisa tomar muito cuidado com isso aí. Tudo de bom para vocês aí. Fica com Deus. Bom, gente, e com a fala do Juarez, nós vamos encerrar o programa. Lembrando que eu não consegui ler todas as participações, mas eu quero que vocês continuem participando. Mas os ouvintes elogiaram demais o programa hoje, viu, Edmilson? É melhor a gente começar a brigar aqui. É esse. Vamos fazer discurso daqui para frente. Tchau, gente. Beijo, Edmilson. Tchau, obrigado pela audiência e até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store. Se você tiver um iPhone ou iPad, vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida